Nos últimos anos, a situação econômica da Venezuela colocou muitos venezuelanos em uma situação bastante difícil. As principais notícias relacionadas à Venezuela envolveram temas como fuga em massa, uma população arrasada pela pobreza extrema, com falta de itens de necessidade básica como medicamentos, comida e produtos de higiene. Dados do UNICEF mostram que entre os anos de 2015 e 2019, mais de 250 mil venezuelanos vieram ao Brasil buscar refúgio. E, segundo a ONU, a estimativa é que cerca de 7 milhões de pessoas necessitem de ajuda humanitária na Venezuela. Atualmente, os venezuelanos recorrem ao mercado negro para conseguirem sobreviver, enquanto que o salário mínimo do país equivale a apenas $5. Em 2020, quando o mundo foi atingido pela crise sanitária que levou a diversos lockdowns em quase todos os países, a situação na Venezuela piorou ainda mais. Mas o que muita gente não sabe é que a Venezuela, há alguns anos atrás, não apenas era uma democracia, como também era o país mais rico de toda a América Latina, sendo um país tão promissor que ajudou até os Estados Unidos, prestando assistência a moradores de comunidades carentes em Nova York. Nessa ocasião, o presidente da Citgo Petroleum, uma das empresas da Citgo America, uma subsidiária da estatal venezuelana Petróleos de Venezuela, uma espécie de Petrobras venezuelana, disse o seguinte, abre aspas, este é um presente vindo do coração do povo venezuelano para o coração do povo americano, fecha aspas. A Venezuela é um dos países fundadores da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e é o país que possui simplesmente a maior reserva de petróleo bruto do mundo, superando os Estados Unidos, Brasil, Rússia e a Arábia Saudita. No final da década de 30, a Venezuela já era o terceiro maior produtor de petróleo bruto do planeta e o principal exportador. Em 1950, a Venezuela se tornou a quarta nação per capita mais rica do mundo. A produção de petróleo na Venezuela atingiu seu pico nos anos 70, quando a OPEP impôs um embargo aos Estados Unidos, fazendo o preço do barril aumentar 4 vezes. Nessa época, o povo venezuelano passou a receber os maiores salários da América Latina. Mas, afinal, como o país que já foi considerado o mais rico da América Latina anos atrás, viu a sua economia colapsar em tão pouco tempo, e sair de um dos maiores PIB per capita do planeta para uma população em estado de miséria, assolada por uma hiperinflação. E será que o que aconteceu na Venezuela pode acontecer no Brasil? É isso que você saberá nesse vídeo. Assim como outros países da América, a Venezuela era uma região habitada por povos indígenas, até ser colonizada pelos espanhóis, pouco tempo depois de Cristóvão Colombo desembarcar na região em 1498. Mas foi em 1819 que o território se tornou independente sob a liderança de Simón Bolívar. A partir daí, a Venezuela se tornou parte de uma república chamada Gran Colômbia, formada a partir da união de 4 países: Venezuela, Panamá, Equador e Colômbia. A aliança entre esses países chegou ao fim em 1830, quando a Venezuela resolveu sair do grupo, após a morte de Simón Bolívar. Após tudo isso, os anos que se seguiram foram marcados por muita instabilidade política no país. Em 1914, teve-se início a Primeira Guerra Mundial, o que levou a um boom na demanda por veículos automotivos dependentes do petróleo, que eram usados em combate. E, nesse período, tanques, carros, aviões, motos, navios se tornaram essenciais nos esforços de guerra. Por conta do aumento expressivo da demanda por combustível, o petróleo se tornou uma das commodities mais importantes do mundo. E isso levou a Venezuela a sair na frente de diversos países na indústria do petróleo. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Venezuela descobriu que possuía enormes reservas de petróleo em seu território. E isso em um período em que a demanda por petróleo no mundo só aumentava. A partir disso, o país se tornou um dos maiores exportadores de petróleo no mundo. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o petróleo da Venezuela era a fonte mais confiável dessa commodity para os Estados Unidos.
No ano de 1976, o governo da Venezuela nacionalizou a produção de petróleo e criou a Petróleos de Venezuela, ou também chamada de PDVSA, uma companhia estatal responsável pela exploração do petróleo. Mas, na década de 80, o preço do petróleo caiu e a economia da Venezuela passou por uma crise, de muitas que ocorreriam nos anos seguintes. Em 1989, Carlos Andrés Pérez era o presidente do país. E, depois que o governo subiu o preço dos combustíveis e das passagens, o povo venezuelano foi às ruas e queimaram carros, casas e comércios, principalmente na capital Caracas. E, por conta disso, essa revolta ficou conhecida como Caracazo. O país se afundava em casos de corrupção, e o então presidente Pérez recorreu aos militares para se proteger. A repressão ao Caracazo foi brutal, deixando muitos mortos. A sociedade rachou e as forças armadas racharam também. Um grupo de militares foi contra a repressão aos manifestantes, feita de uma forma tão desproporcional, e, com o apoio popular, foi para cima do governo. Em fevereiro de 1992, ocorreu a primeira tentativa de golpe contra o presidente Pérez. Entre os envolvidos estava um paraquedista do exército chamado Hugo Chávez Frias. As forças leais ao presidente Pérez reagiram e Hugo Chávez acabou preso. Mas, em novembro de 1992, os companheiros de Hugo Chávez tentaram um novo golpe e novamente falharam. Mas o que o exército não conseguiu fazer à força, a justiça fez com o processo de impeachment. E, em 1993, Pérez saiu do poder. A eleição seguinte, que foi feita naquele mesmo ano de 93, foi vencida por Rafael Caldeira. Ele deu indulto aos golpistas. Hugo Chávez então saiu da cadeia e 5 anos depois, em 1998, Chávez venceu sua primeira eleição para presidente. Dois termos são muito importantes para entendermos o governo de Hugo Chávez. O primeiro é chavismo, e esse termo se converteu em um culto à personalidade carismática do novo presidente, e também no apoio a uma agenda econômica estatizante e centralizadora, batizada pelo próprio Chávez de socialismo do século XXI. Já o segundo termo é o bolivarianismo, e que era considerado o plano de fundo do governo de Chávez. E essa expressão veio a partir do nome de Simón Bolívar, que liderou a luta contra a colonização espanhola no século XIX, como já dito anteriormente. Chávez, então, se colocou como herdeiro de Bolívar, capturando para si uma figura forte no imaginário popular. Hugo Chávez assumiu o poder, prometendo diminuir a pobreza e a desigualdade através da grande indústria de petróleo no país. Com um discurso bastante populista, inicialmente parecia mesmo que ele queria dar poder ao povo. Em 1999, uma de suas primeiras ações ao assumir a presidência foi convocar um referendo para saber se o povo apoiava a criação de uma nova Constituição. E a resposta do povo foi sim, com uma expressiva margem de vantagem. A partir daí, o parlamento foi transformado em uma única instância e caiu a estrutura de Câmara e de Senado, como ocorre aqui no Brasil. E, no lugar dessa estrutura, surgiu uma Assembleia Nacional Única. Chávez também criou cotas para a produção nacional de petróleo e prometeu acabar com a ineficiência da petrolífera estatal. No ano de 2000, o preço do barril de petróleo decolou e a Venezuela foi extremamente beneficiada com isso. Em 2001, a Venezuela já era o país mais rico da América do Sul. E todo o dinheiro que entrou nos cofres do governo, nos anos de alta do petróleo, foi essencial para bancar as políticas públicas do governo. Nesse período, o governo criou programas de saúde e educação gratuitos, além de distribuir dinheiro para a população. As taxas de desemprego caíram consideravelmente, e os índices de pessoas em extrema pobreza também caiu. Chávez mudou a forma como a Venezuela gastava seu dinheiro, mas nada fez em como o país ganhava seu dinheiro, criando um país totalmente dependente da exportação do petróleo. As políticas de Chávez tiveram efeitos de curto prazo inicialmente positivos, mas, na verdade, o que suas ações de fato fizeram foi criar uma falsa sensação de prosperidade.
e que, com o tempo, corroeram a economia do país e que, em alguns anos, levaria a Venezuela à ruína. O que aconteceu na Venezuela mostra que é possível destruir um país na suposta boa intenção de tentar consertá-lo, mas, infelizmente, grande parte das pessoas não sabe disso e acabam elegendo esses governantes populistas. Um economista da escola austríaca, chamado Friedrich Hayek, disse que, abre aspas, todos os países compostos por um Estado grande, intervencionista e com uma economia planificada tendem para o surgimento de um governo tirânico, além de terem sérios problemas econômicos. Fecha aspas. E sabemos disso porque isso já aconteceu com a Alemanha Central, a União Soviética, Cuba, Vietnã e com a Coreia do Norte. Esse mesmo caminho chegou a ser percorrido tantas vezes por tantos países, em épocas diferentes, mas gerando sempre os mesmos resultados. E Hayek deu um nome para esse caminho e chamou de o caminho da servidão. E, ao longo dos anos, vimos o resultado desse caminho na Venezuela. Ainda no início dos anos 2000, o Chaves do povo deu lugar a um Chaves ditador, quando em 2003, funcionários da PDVSA entraram em greve acusando o governo de interferir nas decisões da empresa de forma equivocada. Chaves então demitiu um grande número de funcionários e os substituiu por pessoas leais ao seu governo. Durante esse período, Chaves acabou também com a principal empresa de televisão do país, censurou a mídia, perseguiu opositores políticos e alterou a Constituição para passar mais tempo no poder. Tudo isso usando como justificativa as tentativas de golpe que sofreu. Com a sequência de péssimas decisões por parte do governo de Hugo Chávez e com a centralização do poder e, principalmente, do poder econômico, o governo de Chávez fez altíssimos investimentos no setor petrolífero, como já foi mencionado anteriormente. Mas o problema não estava apenas na dependência de uma única commodity, que é extremamente valiosa para o mundo. O grande problema surge quando não há uma gestão inteligente dos recursos do governo para investir nesse setor. Ao buscar um desenvolvimento rápido do setor petrolífero, Chávez passou a aumentar artificialmente os salários das pessoas que trabalhavam nesse setor, a fim de atrair mais mão de obra para que o setor do petróleo crescesse mais rápido. Mas mão de obra não surge do nada, ela migra de outros lugares. Então, o que aconteceu na Venezuela foi que grande parte da mão de obra do país começou a migrar de outros setores para o setor petrolífero, para que essas pessoas pudessem ganhar mais. O problema disso é que, ao oferecer salários artificialmente altos para a mão de obra no setor petrolífero, vários dos outros setores da economia ficam desabastecidos, já que a mão de obra desses outros setores está migrando em massa para o setor do petróleo. Ou seja, esses outros setores começam a perder mão de obra e, junto a isso, perdem capacidade produtiva, o que significa que a oferta de produtos e serviços na sociedade despenca. Entretanto, os trabalhadores estão bem empregados, pois eles não foram demitidos. Eles apenas mudaram dos outros setores para o setor petrolífero. Então, eles estão ganhando mais dinheiro, o que aumenta a demanda por produtos e serviços dos outros setores. Pois, já que o Estado está subsidiando os salários de grande parte da população que foi para o setor do petróleo, agora o poder de compra da população como um todo aumenta. E no curto prazo, o trabalhador está com mais dinheiro no bolso. Mas, como a migração da mão de obra para o setor do petróleo diminui a produção dos outros setores, e os altos salários no setor do petróleo subsidiados pelo governo aumentam a demanda, então os preços começam a aumentar. E o resultado disso é a inflação das outras indústrias e uma desaceleração no crescimento econômico do país. Isso é o cálculo básico da oferta e da procura. Como uma política comum de um governo interventor em períodos de crise, Hugo Chávez decidiu adotar o tabelamento de preços como medida para impedir que os preços de produtos básicos continuassem subindo. Mas o problema de fazer isso é que existe uma correlação entre o preço do produto e a sua quantidade disponível no mercado. A partir do tamanho da demanda de um determinado produto e da capacidade do produtor em atender essa demanda,
a mão invisível do mercado dá o preço justo, ou seja, o preço que o mercado entende que aquele produto deve ter. Mas quando o preço do produto é arbitrariamente vendido abaixo do seu valor de mercado, porque ele está fixado naquele valor por conta do tabelamento de preços, a demanda então aumenta, já que agora há mais pessoas que têm dinheiro para comprar aquele produto que está mais barato depois da intervenção do governo, enquanto que a capacidade produtiva do produtor não mudou, ela se manteve a mesma, já que ele não está ganhando mais dinheiro para investir no seu próprio negócio e, consequentemente, aumentar a sua capacidade produtiva para atender à demanda que só vem aumentando. Ou seja, ocorre o aumento crescente da demanda e a manutenção da capacidade produtiva. E o resultado disso é miséria, longas filas de pessoas famintas e prateleiras vazias nos supermercados. Essas políticas chavistas se mantiveram por um longo tempo, com o Estado aumentando cada vez mais e a crise inflacionária corroendo o poder de compra da população a cada ano. Até que, em 2012, devido a uma grave doença, Hugo Chávez se afastou da presidência e o então vice-presidente Nicolás Maduro assumiu interinamente o poder, no qual se encontra até hoje. Maduro deu seguimento às ideias chavistas, mas ele foi além e tomou medidas cada vez mais errôneas e viu o país declinar cada vez mais até se encontrar na situação que vemos hoje. As principais decisões de Maduro foram: primeiro, expropriação de bens. Em 2014, Maduro usou o poder de decreto que foi dado a ele para determinar que proprietários de 3 ou mais imóveis obrigatoriamente vendessem esses imóveis. Os proprietários que se recusassem estariam sujeitos a pagarem uma multa ou poderiam ter seus imóveis desapropriados pelo governo, o que é uma forma legalizada de roubar, de modo que o governo autoriza legalmente ele mesmo a fazer isso. Segundo, crise inflacionária. Em 2018, a inflação que hoje é emitida pelo governo da Venezuela foi estimada pelo FMI em cerca de 1 milhão por cento ao ano. E os preços dos produtos de cesta básica chegaram a níveis absurdamente caros. O orçamento anual da Venezuela em 2007 foi de cerca de 50 bilhões de dólares. Mas, se naquele ano uma pessoa tivesse no seu banco esse valor, porém convertido em bolívares venezuelanos, o que daria cerca de 115 trilhões de bolívares na época, em 2021, todo esse dinheiro no seu banco estaria valendo apenas 25 centes de dólar. Terceiro, escassez de produtos básicos. A fim de conter a alta dos preços de produtos como leite, carne, frango, café, arroz, farinha, óleo, manteiga, entre outros, todos eles tiveram seus preços tabelados, resultando assim em escassez desses produtos nos mercados, como já citei anteriormente. E, com menos alimentos, as pessoas passam fome e acabam precisando recorrer a outras alternativas, como ficar longas horas em filas para conseguir um prato de comida. Feirantes vendem carne podre por conta dos constantes blackouts que impedem a refrigeração do alimento. E muitas pessoas só têm dinheiro para comprar os restos desses alimentos podres. E as pessoas até mesmo acabam tendo que procurar comida no lixo. E tudo isso enquanto Nicolás Maduro come nos melhores restaurantes do mundo, comendo até mesmo carnes banhadas a ouro, que custam milhares de dólares. Quarto, corrupção. Uma pesquisa de 2014 mostrou que, segundo a percepção do povo venezuelano em relação ao governo, as pessoas que percebiam uma corrupção generalizada no governo da Venezuela subiu de 63% em 2012 para 75% em 2013. E com o passar dos anos, as coisas só pioraram. Em 2021, a Venezuela entrou no ranking dos 4 países mais corruptos do mundo, de acordo com o Índice de Percepção da Corrupção emitido pela Transparência Internacional. Nesse ranking, a Venezuela só ficou atrás da Somália, da Síria e do Sudão do Sul. Quinto, desemprego. Com a desindustrialização, com a inflação alta e a expropriação de empresas privadas por parte do governo, o desemprego chegou a atingir, em média, 18% da população em 2016,
o que levou o país ao patamar de país mais miserável do mundo por 2 anos seguidos. O segundo país que mais teve desemprego foi a Argentina, e perdeu 4 vezes menos postos de trabalho do que a Venezuela. Mais de 5 milhões de pessoas saíram do país desde 2014, o equivalente a cerca de 18% da população venezuelana. E, segundo estudos de 2020, a Venezuela possui 96,2% da sua população na pobreza e 79,3% em estado de miséria. Mas, por conta da falta de transparência do governo venezuelano, atualmente não há nem dados da taxa de desemprego no país em 2022 e 2023. Sexto, crise na saúde. Todos os fatores citados geraram um efeito em cascata de problemas no país e resultaram na falta de acessibilidade a remédios e serviços de saúde precários. Então, pessoas com diversos problemas de saúde tiveram que atravessar longas distâncias, indo para outros países, como o Brasil, por exemplo, para conseguirem remédios e tratamento, sendo que, no seu próprio país, elas não conseguiam. Materiais hospitalares ficaram muito mais caros por conta da inflação e acabaram faltando nos hospitais. E, por consequência, a expectativa de vida do povo venezuelano diminuiu muito. Todos esses problemas convergem para a mesma causa, identificada por economistas da escola austríaca, como Friedrich Hayek e Ludwig von Mises, que perceberam uma correlação entre estados com economias intervencionistas planificadas, um estado cada vez maior, com governos tirânicos e grande miséria. Mas, e quanto ao Brasil, será que o nosso país pode virar uma Venezuela? Entre os anos de 2002 e 2016, no período em que o PT governou o Brasil, as relações diplomáticas entre a Venezuela e o Brasil foram extremamente próximas. Mas, na verdade, as relações eram mais do que diplomáticas. Nas palavras do próprio Lula na época, Hugo Chávez era seu amigo pessoal. Parte dessa amizade vinha do fato de que ambos, Chávez e Lula, compartilhavam da mesma visão política, de um Estado grande, intervencionista e baseado em um planejamento central. Com Nicolás Maduro, essa relação de proximidade não foi diferente. Em 2013, quando ele assumiu o poder na Venezuela, ele procurou reforçar as relações econômicas e ideológicas com o Brasil. Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonha. É comum entre governos que seguem uma mesma visão ideológica e econômica ter esse tipo de aproximação. O Brasil estava do lado de Maduro até 2016 e já tinha aplicado medidas muito parecidas com as do chavismo venezuelano nesse período. Isso até o impeachment de Dilma e a chegada do vice-presidente Michel Temer ao poder. O aumento do Estado, estatização de empresas privadas, aumento dos gastos do governo e imposição de barreiras ao livre mercado foram medidas recorrentes no governo do PT. O PT chegou a criar durante o governo Lula e Dilma 43 empresas estatais, que acumularam nos 13 anos de governo petista um rombo de 8 bilhões de reais nos cofres públicos. E existe um outro fator importante que deve ser pontuado. Tanto no início do governo Lula quanto no início do governo de Hugo Chávez, houve um crescimento inicial da economia. E esse crescimento inicial é típico desse tipo de política social, já que o governo interventor tende a fazer grandes gastos públicos, o que aumenta o acesso da população a crédito. O governo expande a oferta monetária, estatiza empresas, aumentando os postos de trabalho e o salário dos empregados. E também, a fim de supostamente tentar conter a inflação, o governo pressiona artificialmente os preços dos produtos para baixo. Tudo isso dá a impressão de aquecer a economia no curto prazo, mas logo depois, o que ocorre é uma queda rápida e constante do poder de compra da população. E foi exatamente isso que aconteceu durante todo o governo do PT. Basicamente, quando o aumento da oferta monetária acontece com uma velocidade maior do que a produção de bens e serviços, no curto prazo, existe uma aparente melhora na vida da população. Mas, logo depois, o poder de compra do dinheiro diminui. Ou seja,
todos ficam mais pobres do que antes. Pois, o que você comprava com um valor anos atrás, por conta da inflação, você paga mais caro por esse mesmo produto, pois seu dinheiro desvalorizou. O governo de Hugo Chávez, por exemplo, chegou a reduzir em 20% o número de venezuelanos na linha da pobreza, no curto prazo, com todas essas medidas intervencionistas. Mas lembre-se, não existe almoço grátis. Alguém sempre tem que pagar essa conta. E logo, a conta veio. E, em 2021, 94,5% da população venezuelana já estava abaixo dessa mesma linha da pobreza. Inicialmente, houve um período de aparente melhora do país no governo de Hugo Chávez, mas atualmente a Venezuela está vivendo as consequências das políticas intervencionistas do governo. Recentemente, alguns partidos brasileiros já deixaram claro que vão seguir por esse caminho de um Estado grande, intervencionista e baseado no planejamento central. Lula, como o maior representante dessa linha de pensamento aqui no Brasil, já declarou em um dos seus discursos que tem a intenção de regular os preços e estatizar empresas do setor agrícola. Abre aspas. O governo vai estabelecer preço mínimo e, se for necessário, o PT vai fazer estoque através da Conab para que a gente possa regular o preço. E, se for necessário, a gente vai comprar a agricultura do pequeno agricultor para distribuir comida nas escolas, como já fizemos tantas vezes. Fecha aspas. Vemos aqui, mais uma vez, uma política inicialmente cheia de boas intenções, mas que, historicamente, traz péssimos resultados no médio e longo prazo. O economista Thomas Sowell disse o seguinte, abre aspas, o estado de bem-estar social sempre foi julgado por suas boas intenções, e não por seus maus resultados. Fecha aspas. A linha de pensamento que defende um estado grande, intervencionista e com a economia baseada no planejamento central, cria assim o risco do Brasil virar uma Venezuela, apesar da vasta riqueza de recursos naturais presentes no nosso país. Por mais riqueza que o Brasil tenha, e por mais que o nosso país não dependa apenas da exportação de uma única commodity, como é o caso da Venezuela, e, apesar de termos um agronegócio bem forte aqui no país, se o Brasil mantiver a implementação de políticas semelhantes às adotadas na Venezuela, uma má gestão do governo pode sim levar o nosso país a um estado de falência. Além disso, é extremamente improvável que isso aconteça no médio ou curto prazo. Mas não fique ansioso por conta desses fatos, pois ainda precisariam acontecer muitas coisas para o Brasil chegar em um ponto desses. É mais fácil o Brasil se equiparar à Argentina nesse quesito socioeconômico, sendo que a Argentina nesse momento enfrenta uma grave crise inflacionária. Mas, apesar da grave crise na Argentina por conta das políticas públicas e econômicas, eles ainda possuem eleições democráticas, o que poderia reverter a grave crise no país. Se continuarmos por esse caminho, teremos a desvalorização da nossa moeda, a escassez de produtos básicos, desemprego, serviços públicos ainda mais precários, fome, imigração em massa e o aumento da violência. Portanto, o caminho da liberdade é completamente oposto ao caminho da servidão. Os países mais ricos e bem-sucedidos do mundo possuem um estado limitado e uma economia de mercado onde os preços são controlados pela lei da oferta e da procura. E as pessoas possuem liberdade para empreenderem e criarem as suas próprias oportunidades, sem terem medo do Estado expropriar os seus empreendimentos. Menos Estado significa menos custos estatais, portanto menos impostos, resultando então em mais empresas sendo criadas e mais lucros para essas empresas, consequentemente gerando mais empregos e dando mais qualidade de vida para a população. Esse sim é um modelo que já provou ser sustentável no longo prazo. A liberdade econômica é essencial para uma boa qualidade de vida da população. Mas o que temos visto no início do governo Lula de 2023 é uma busca por um Estado cada vez maior. Se quisermos ir em direção ao caminho da liberdade, precisamos diminuir o número de ministérios, enxugar a máquina pública, diminuir o número de estatais, diminuir a burocratização à iniciativa privada e facilitar o empreendedorismo.
Todas as medidas que corroborem com cada uma dessas coisas são historicamente provadas que levam um país à prosperidade e à liberdade. E a melhor coisa que você pode fazer para que o nosso país possa dar certo é você buscar aprender o que é bom e ruim. E para isso, você precisa entender que o mundo é muito mais complexo do que a gente imagina. E, mesmo que você tenha convicções bem intencionadas, muitas vezes elas podem acabar destruindo a sua vida e a vida de outras pessoas a longo prazo. Então, busque a verdade de como o mundo funciona, como a economia funciona e tenha a mente aberta para entender que o mundo não funciona da maneira como a gente espera. E, a fim de te ajudar a adquirir mais conhecimento, deixarei a indicação de 2 livros que vão te auxiliar nessa jornada de busca pela verdade e você aprenderá como a economia de fato funciona. O primeiro livro é O Caminho da Servidão, de Frederick Hayek, que citei no decorrer do vídeo. E o segundo é o livro Capitalismo e Liberdade, escrito pelo também economista Milton Friedman. A leitura desses 2 livros vale muito a pena. Deixarei os links desses livros na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas vão conhecer e acompanhar esse canal. Deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações na opção Todas, para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim, e até a próxima!